Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência na autoescola e como eu venci a ansiedade e o nervosismo nesse processo de primeira habilitação. Então, provavelmente você não me conhece, né? E você deve estar estranhando esse rosto diferente aqui neste canal. O meu nome é Janaína e eu sou a esposa do Bruno, né? Que é o dono deste canal, e ele me honrou com essa oportunidade de trazer o meu testemunho, porque eu tenho certeza que vai te abençoar de alguma forma, tanto se você está no processo de primeira habilitação ou em outro processo da sua vida que está te deixando muito ansioso e muito nervoso. Então, se você gostou já do assunto desse vídeo, eu peço que você curta esse vídeo, ative os sininhos de notificação do canal e se inscreva. Então, vamos começar contando como que eu venci o nervosismo e a ansiedade, tá? Em março de 2020, eu iniciei o processo de primeira habilitação. E assim, é algo que eu queria já há muito tempo, desde que eu fiz 18 anos. Só que sempre colocava outras prioridades, outras coisas na frente, ou surgiam empecilhos, né? Então, Deus abençoou que em março de 2020 eu desse início. E fui lá, acertei tudo, como é que funciona todo o processo. E assim, eu dei entrada dia 10 de março. Então, dia 19 de março, tudo parou, ficou incerto como que ia acontecer o meu processo de primeira habilitação. Passou alguns meses, né? E sempre a autoescola conversando, mantendo informado. Eu acho que foi em junho ou maio, mais ou menos, eu fiz o meu exame psicológico, fiz a avaliação individual e em grupo e deu tudo certo. Passou mais 2 meses, veio a informação que nós teríamos as aulas teóricas online. Eu fiz então as aulas teóricas online, fiz aqui da minha casa, foi muito tranquilo, o professor bem atencioso. Chegou o dia da prova, eu fiz as provas e aqui no Paraná são 30 questões e você tem que acertar 21 no mínimo, se eu não me engano, ou 23, agora eu não me lembro, eu vou pesquisar e o Bruno coloca no vídeo. Fiz a prova e então acertei 27, nossa, fiquei muito feliz, eu lembro que eu mandei um áudio pro Bruno, muito feliz, né, que eu passei com um número de acerto bem alto e assim, aquela expectativa de passar de primeira. Passou mais algum tempo e a autoescola me informou que foi autorizado a começar as aulas práticas, né, no carro. E assim, eu digo que aí começou a minha luta. A minha primeira aula foi à noite. Eu me arrependo muito de ter feito a primeira aula à noite. Você não faz muita coisa na primeira aula, né? Só que igual tava escuro, eu não tava enxergando nada dentro do carro praticamente e foi bem complicado. E devido à pandemia, eu tive bastante horários disponíveis para fazer. Então eu fiz durante 20 dias consecutivos 2 aulas por dia com o meu instrutor. E assim, hoje eu vejo, olhando para trás, o quanto eu fui apressado, quanto eu quis apressar o processo, sabe? Eu quis fazer tudo rápido, eu queria assim logo ter a minha habilitação nas mãos, né? Então eu comecei ali a fazer as aulas direto e eu lembro nitidamente que estava muito difícil para mim. Não estava sendo nada como eu esperava. Eu esperava que eu ia ter facilidade, porque eu estava indo muito bem. Sempre quando eu pegava algo para fazer, eu conseguia entender. Mas não, estava sendo totalmente diferente. E eu lembro exatamente como se fosse hoje, a minha 8ª aula. Eu cheguei em casa, falei pro meu esposo que estava bem difícil e eu fui pro banheiro. E eu comecei a chorar. Chorar porque eu já estava na 8ª aula e eu não estava conseguindo me desenvolver nesse processo. Estava muito complicado. O professor estava assim, colocando bastante pressão. Estava falando, as aulas estão passando, o tempo está passando. Você precisa ter mais segurança. Ele falava assim, o seu problema é segurança. Você não está segura no que você está fazendo. E realmente eu tinha muito medo porque era algo novo. Você que já fez algo novo na sua vida, você vai me entender. Assim, os primeiros contatos é muito difícil. Você fica com medo de errar, ainda mais no carro. Eu ficava com medo de bater, de fazer alguma coisa. Então eu, assim, comecei a orar, pedi muito para Deus me dar forças, para Deus me dar sabedoria e paciência, calma, mansidão para minhas aulas fluírem, para
para eu conseguir aprender. Então passou, eu comecei assim a me desenvolver e conseguir a fazer com mais segurança, ter mais certeza daquilo que eu estava fazendo. Terminei minhas 20 aulas e foi marcado um mês depois a minha prova. Como eu fiquei sem pegar carro durante esses 30 dias, eu peguei e paguei 2 aulas extras no mesmo dia da minha prova. Dormi tranquilamente, não tive insônia, fui pra minha prova. Eu não estava tão nervosa. Claro que chegando no ambiente do Detran, você sente aquele peso. As pessoas cheias da bagagem de reprovação, de medo, de angústia. Você vê o nervoso no rosto das pessoas que estão ali pra fazer a prova, né? E você tenta... pelo menos, eu queria ficar na minha. Sempre tem uma pessoa que quer conversar e pergunta: é a primeira vez que você tá aqui? E conta suas experiências. Eu já reprovei 5, 6 vezes. E você fica: meu Deus do céu, socorro. Mas assim, então, lá no dia da prova, fui. O instrutor me passou: não esquece disso, aquilo, tranquilo. Gente, chegou a minha vez, entrei naquele carro, primeiro processo, a baliza, fiz a baliza, tudo, saí do carro, você sai, você encaixa na vaga, você sai, e tudo com a autorização do examinador. Quando eu saí do carro, bem contente que eu fiz a baliza num tempo legal, né? O examinador me olhou e falou assim: a sua baliza ficou muito boa, só que você não deu a seta. Gente, caiu, assim, uma tristeza. Eu fiquei: não acredito. Ele falou: você vai ter que remarcar. Eu lembro que aquele dia foi muito triste pra mim, por ter reprovado por um erro tão bobo, né? Eu não queria acreditar que eu ia ter que pagar um valor de reteste que não é barato, pelo menos aqui no Paraná não é barato, então eu não queria aceitar. Aquele dia pra mim não prestou. Eu fiz a minha prova no turno da manhã, eu fiquei muito triste. Eu lembro que assim, eu fiquei acho que a tarde inteira, né, amor? Fiquei a tarde inteira deitada dentro do quarto, chorei horrores, né? Mas tudo bem. Meu esposo me incentivou: não, você vai lá, vai fazer, né? Daí assim, eu já fiquei mais... porque ela queria desistir, eu não deixei. Assim, né? Eu lembro que eu falei com ele: eu não acredito nisso. Não, mas na primeira vez eu não queria desistir. Eu não contei ainda no vídeo quantas vezes eu reprovei. Mas então... Daí remarquei pra segunda vez. Eu lembro que no mesmo dia ou no segundo, o Bruno foi na autoescola e pagou pra mim. Daí passou alguns dias, a moça da autoescola mandou mensagem avisando o dia que tinha caído o reteste, né? E seria pro mês seguinte. Eu lembro que eu fiz em outubro, então eu ia fazer em novembro. Então ela avisou e assim, eu fiquei nervosa, assisti bastante vídeos no YouTube, assim, tem canais maravilhosos que passam muita coisa pra você. Mesmo que você não vai estar ali fazendo na prática, vai passando assim dicas, macetes que fazem toda a diferença. Eu comecei a ficar bem nervosa porque eu tinha esquecido. Eu vi que o negócio não era como eu estava pensando, sabe? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Vai tirar a primeira habilitação? Evite contar pra Deus e o mundo. Conta somente para aquelas pessoas que você acha que é importante e que vai agregar nesse processo pra você. Só quem estava sabendo do processo era o meu esposo. Só eu e ele e uma amiga minha que eu compartilhei. Só nós três e Deus, né? Então assim, contem para o mínimo de pessoas possíveis para não ter aquela pressão psicológica de: e aí, você passou? E aí, já fez a prova? E aí, já remarcou? Porque as pessoas colocam essa pressão, mesmo que involuntariamente. Então você fica naquela sensação: eu tenho que aprovar, eu tenho que falar, passei, eu tenho que ser bom, entende? Então chegou o dia do meu reteste. Eu confesso, eu não dormi, foi totalmente diferente da primeira vez. Eu não dormi, eu não preguei os olhos a noite inteira. E assim, o Bruno falou pra mim: não, dorme cedo pra você descansar, porque ia ser bem cedo. E meu reteste ia ser, eu acho que às 9 horas. Ele falou: dorme pra você descansar, não sei o que. Eu virei assim de um lado pro outro a noite inteira, não consegui descansar. E o coração parecia que ia sair pela boca, de tão nervoso. Gente,
Sério, eu deixei toda aquela situação, aquele pessimismo, aquele peso tomar conta dos meus pensamentos, do meu coração. Sabe, o coração assim, acelerado, ansiosa, nervosa e com medo da reprovação, já pensando o pior. Fui fazer a prova, eu lembro que eu fiz uma aula extra um dia antes e assim, eu não fui com muita fé. Eu fui já bem nervosa, bem apavorada, mas fui, passei na baliza, deu tudo certo, não esqueci a seta dessa vez e fui pra rua. Daí fui andando e tinha uma subida. Nessa subida, nas minhas aulas, quase sempre na verdade, quase sempre não. Sempre eu ia pro sentido descia à direita. E assim, bem inclinado, sabe? E o examinador no carro falou, vira à esquerda. Quando ele falou vira à esquerda, eu já fiquei muito nervosa, né? Que era um caminho que eu não fazia nas minhas aulas, não fiz nas minhas aulas. E fui. E é uma região assim meio complicada, mas não justifica. Quem sabe dirigir faz, né? Quando eu fui sair com o carro apagou. Gente, quando apagou aquele carro, a minha perna começou a tremer igual vara verde. Sério, tremia, assim, as duas pernas tremendo, eu perdi total controle do carro, mas desliguei ele, liguei de novo. Quando eu fui arrancar, deixei apagar de novo o carro. E a perna tremendo. Gente, assim, eu tava muito nervosa e de máscara, né? Meu Deus, a máscara toda hora, assim, dando aquele sufoco. Fui sair a terceira, arrancou. Graças a Deus, né? Eu fiquei no alívio. Eu queria sair daquele carro, sair correndo, né? Um desespero tomou conta do meu coração. Então eu queria terminar logo aquele processo, eu queria finalizar, eu queria chegar logo no Detran. Mas, né, meu coração já tava entristecido porque como eu deixei o carro apagar, morrer 3 vezes, tinha consciência que eu ia reprovar, né? Fui daí pro caminho já pro Detran pra finalizar a prova. Daí ele já falou, o examinador falou que eu teria que remarcar novamente. E assim, foi aonde eu quis desistir de tudo. Foi aonde que eu comecei a pensar, isso não é pra mim. Não, Deus não quer que eu tire essa carteira, Deus não quer que eu tire a habilitação. Daí eu liguei pro meu esposo, falei, reprovei, e daí foi nessa ligação que eu falei, eu não quero mais, vou desistir, não vou mais marcar nenhum reteste, eu não quero mais passar por isso, né? Era a minha segunda vez reprovando. Eu não quero mais passar por isso, é muito ruim, é muito gasto, e é muito gasto, gente. Tirar a habilitação é gasto em si, mesmo que você passe tudo de primeira, é caro. Então meu esposo, como um esposo muito sábio, usado por Deus, ele falou, você não vai desistir. Nem que nós temos que pagar 5, 7, 8, 10 vezes, nós iremos pagar. Porque se Deus abençoou o valor para você pagar esse processo, a habilitação, é porque Ele vai nos honrar. É porque Ele tá no negócio. Nossa, amor, mas o povo tem que te dar muito like nesses vídeos, né? Tô morrendo de calor aqui. Eu ouvi, né? Mas mesmo muito triste. Nossa, fiquei muito triste, gente. Muito triste mesmo. Orei, pedi pra Deus, né? Senhor, tira a ansiedade, tira o medo. E assistia vídeo, e ouvia a palestra, e ouvia isso e aquilo. E na palavra, fiz oração na madrugada. Assim, olha, eu não vou contar todos os detalhes, senão o vídeo vai ficar enorme. E também que foi tanta luta que, olha, já até esqueci, porque a vitória chegou pra minha vida. E vai chegar pra tua também, tá bom? Então, pagamos o reteste, pagamos a aula extra. E a minha segunda prova foi em novembro. A primeira outubro, novembro, e a outra foi em dezembro. Eu também fiquei muito nervosa. Só que na terceira prova foi no horário da tarde. Eu já fiquei um pouco mais contente, porque era na parte da tarde. E olha como a nossa mente, ela é perigosa. O que eu pensei? Nossa, minha prova vai ser no horário da tarde. Se eu reprovar, eu não vou ficar o dia inteiro mal, né? Vai ser só o restante do dia. Eu já estava pensando no pior. Eu já estava pensando que eu iria reprovar, que eu poderia reprovar, né? Então, fui lá, fiz a prova. E dessa vez, eu não consegui sair da baliza.
reprovei na baliza de novo. Foi a mesma história das outras vezes. O dia pra mim, mesmo que foi de tarde, ficou péssimo, foi horrível. Só que eu não fiquei tão triste. Ser bem sincera, eu não fiquei tão triste porque eu já tava, né, blindada com reprovação. Eu conversei com meu esposo, então falei, olha, eu vou dar um tempo pra minha cabeça, vou dar um tempo de fazer prova. E como nós não tínhamos o valor, né, mas eu falei, eu vou querer fazer lá por fevereiro ou março. Deixa eu respirar, né, então foram 3 meses consecutivos onde eu reprovei. E olhando pra trás, eu lembro que eu quis fazer tudo rápido, né, quis fazer as aulas tudo uma em cima da outra, queria aquela pressa, aquela coisa. E eu já aprendi algo com isso, que tem coisas que não é no nosso tempo. Deus sabe o tempo certo para as coisas. Eu até questionei Deus, eu falei, meu Deus, por que o Senhor tá permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor tá permitindo eu gastar dinheiro, eu investir meu tempo, investir meu dinheiro nesse processo? Por que tudo isso? E sabe o que eu aprendi com esse meu processo? Que nós temos que confiar no Senhor. Confiar que mesmo diante do não, mesmo diante de quando Ele não faz o que nós queremos, Ele continua sendo Deus e Ele continua sabendo o que é melhor para nós. E sempre, gente, sempre Deus tem coisas, tem algo para ensinar diante das situações que nós passamos, que nós enfrentamos. Eu aprendi a controlar meu nervosismo, eu aprendi a ser menos ansiosa e aprendi que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então passou e eu comecei a orar mais do que eu já estava orando e comecei a falar, meu Deus, eu quero fazer a prova agora no teu tempo, porque das outras vezes que eu reprovava, eu ficava assim acelerando a moça da autoescola, né? Viu, agenda aí com rapidez, mas devido à pandemia, no dia da prova, não é como antes que você estava fazendo a prova e mais 2 no banco de trás. Agora, pelo menos aqui no Paraná, é somente você e o examinador no seu lado. Então eu sempre acelerava ela. Então dessa terceira vez eu pensei assim, não, vai ser no tempo de Deus, na data de Deus. E orei, né? Meu Deus, faz um milagre na minha vida, faz um milagre em mim. E assim, eu tinha algo para vender aqui em casa, algo meu, que era do meu trabalho. E eu tinha já tentado vender isso em 2019, se eu não me engano, e eu não tinha conseguido vender. E eu lembrei desse kit. E eu peguei e orei. E falei assim, meu Deus, se eu conseguir vender esse kit até tal data, eu sei que o Senhor está confirmando que está no negócio, que vai dar tudo certo, porque eu não posso, Senhor, mais ficar gastando dinheiro com o Detran, nessa carteira que já tá o valor absurdo. Então, gente, assim, que Deus é maravilhoso, Ele responde, Ele confirma realmente. Creia quando Deus te promete algo. E eu tava esquecendo da promessa que o Senhor já tinha dito que estava comigo, que estava me abençoando. Por incrível que pareça, uma pessoa veio falar comigo no Facebook para comprar esse kit. E falou, não, quero comprar, tal. E o valor do kit era exatamente o valor do reteste. E eu falei, nossa, então tá bom. Mas assim, né, tem pessoas que falam que quer e quando vê, desistem. Por incrível que pareça, essa pessoa veio aqui em casa retirar esse kit com o valor do reteste exatamente no dia que eu tinha proposto ali pra Deus. E eu, nossa, fiquei muito feliz, né? Então, que Deus tava dando um sinal que ia dar tudo certo. Fui, paguei o reteste, não acelerei a moça da autoescola, deixei seu tempo de Deus pra marcar, paguei em fevereiro desse ano, né? E fiquei aguardando. E eu ia ter que fazer aula extra, porque a última vez que eu tinha dirigido tinha sido em dezembro. E assim, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus abriu portas e eu também consegui o valor para 2 aulas e marquei. Só que daí a mente começa a querer, sabe, mandar nervosismo, o coração começa a acelerar. Quando eu lembrava que eu tinha pagado o reteste, que a qualquer dia ia chegar a mensagem do dia da minha prova, o meu coração acelerava, assim, eu ficava nervosa. E eu fiquei muito nervosa quando vinha essa lembrança que eu ia passar por tudo de novo. Meu coração acelerava. Meu Deus do céu, terrível. E assim, eu faço aniversário em março, eu já fiz aniversário. O que eu comecei a pensar? Tomara que a minha prova não seja no dia do meu aniversário.
que é dia 9 de março. Não pode ser no dia 9, porque se eu reprovar, o dia do meu aniversário vai ser horrível. Eu vou estar com aquele sentimento. Olha, o cabimento do pensamento negativo, pensamento pessimista, né? Trazendo coisas ruins. Ao mesmo tempo eu vou conseguir, eu vou passar e tudo. Chegou a mensagem da moça da autoescola com a data do meu exame, dia 3 de março. Eu fiquei bem contente. E era pro último horário, às 4 horas da tarde. Fiz 2 aulas extra. Eu não tava tão nervosa, mas quando foi se aproximando o horário da prova, o meu coração, assim, bem acelerado. Eu tava muito nervosa. Só que eu comecei a lembrar da promessa de Deus. Eu comecei a pensar coisas boas, que Deus tinha o melhor pra mim, que Deus estava ali comigo. Eu comecei a lembrar do Salmo 51 e eu pedia pra Deus um espírito reto, eu pedia pra Deus um coração puro, capaz de confiar e acreditar naquilo que Ele já tinha dito, que eu não duvidasse da palavra dele. E eu lembro que eu pedi assim, nervosa, eu e 2 meninos pra fazer a prova da mesma autoescola, né? E eu em espírito assim e lembrando das promessas do Senhor e falando com Deus: Senhor, fica comigo aqui, acalma o meu coração. Gente, e assim, tem pessoas que falam, né? Eu senti uma paz, uma tranquilidade. O meu coração, acho que se tirasse ali, medisse a minha pressão, Jesus, iam querer me levar para o hospital. Eu muito nervosa e eu comecei a respirar. Fazer, né, respirando pelo nariz e soltando pela boca devagar. E eu fui sentindo, eu me tranquilizando, só que eu sentia o nervoso, o medo da reprovação, a experiência que eu já tive ali naquele lugar. Os meninos estavam assim, bem na deles, tinha um que dava pra ver que tava bem nervoso. E eu só tava assim, Senhor, eu não quero ser a primeira. Eu não quero ser a primeira e nem a última. E graças a Deus eu fui a segunda. Foi o menino, ele fez a prova. Eu tentei nem ficar olhando ele fazendo a baliza, eu só falando com Deus, só lembrando de coisas boas e lembrando de versículos e cantando em pensamento, sabe? Então foi a minha vez, eu entrei naquele carro. Eu lembro que minhas pernas queriam tremer, sabe? Mas eu comecei a repreender e comecei a pedir: Senhor, esteja comigo. Seja o meu guia nesse momento, porque se depender de mim eu não consigo, somente com o Senhor. E eu fiz toda a baliza, tudo direitinho, não tive problema, consegui passar na baliza. Os outros 2 meninos também, graças a Deus, eles passaram, fiquei bem contente. E o último passou, saiu com o carro do pátio e nós ficamos aguardando. Nesse dia da minha prova, estavam os ônibus parados aqui na cidade. O número de casos estavam aumentando, então decidiram parar com os ônibus, então as ruas estavam bem tranquilas, estava assim, bem uma calmaria, sabe? Então o primeiro menino chegou rapidinho, foi a minha vez. Eu lembro que o meu coração queria assim ficar acelerado, mas eu respirando, eu fazendo, né, respiração. Nesse dia da prova, um detalhe que eu esqueci de mencionar, que foi um dia bem diferente, né? Os ônibus estavam parados. Eu fiz no pátio, das outras 3 vezes, eu sempre fiz numa posição lá da baliza. Nesse dia eu fiz num lugar diferente, era uma examinadora. Então eu entrei no carro, chegou a minha vez, nervosa, mas falando com Deus. Assim ela até quebrou o gelo, né? Falou, que calor, assim, deu, tá calor, né? Mas louca que terminasse aquele processo, que eu já não aguentava mais aquela situação. Fomos por um caminho que eu nunca tinha ido em todas as minhas aulas. Na outra vez do exame que eu cheguei aí pra rua, não fui. Fomos por um caminho, foi bem tranquilo. Quando eu arranquei o carro, gente, sério, Deus é fiel, Deus é tremendo. Eu tava assim, tranquila mesmo. Fiz todos os comandos dela, não peguei nenhum semáforo fechado. Só fiz uma volta, desenvolvi o carro como eles pedem. Sabe, isso que eu falo, a gente coloca muito nervosismo, muita pressão em nós. Nós temos que ficar mais tranquilo, respirar, fazer uma coisa de cada vez. Quando o examinador pedir um comando, pensa antes, não precisa sair fazendo. Então, demos a volta ali na região onde ela pediu, voltamos, estacionei no lugar que é solicitado. Daí ela desceu do carro, eu fiquei olhando, desci, né? Desliguei o carro normal, fui de encontro à minha professora da autoescola, né? Elas conversaram que elas já se conheciam. E daí quando vê a minha professora, pegou e perguntou, ela passou? Ela falou, sim, passou. Meu Deus do céu!
eu comecei a glorificar o nome de Deus naquela rua, daquele Detran. Eu comecei a falar, glória a Deus, Deus seja louvado. Gente, eu cheguei a me ajoelhar de tanta emoção, de tanta alegria. E assim, ao mesmo tempo, assim, eu não acredito que acabou. Isso, acabou, eu consegui, eu venci. Uma sensação que eu não consigo explicar. Então, assim, eu reprovei 3 vezes e passei na 4ª vez. E eu digo que eu venci a ansiedade, eu venci o nervosismo neste processo. Eu sei que tem pessoas que já reprovaram muitas vezes, mais de 3 vezes. Tem pessoas que passam de primeira e parabéns pra você que passa de primeira. Mas o que eu quero falar é com quem não passou de primeira, porque eu sei que vem a frustração, eu sei que vem aquele pensamento de eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e eu digo, você vai conseguir. Eu sou a prova viva que você vai conseguir, porque se eu conseguir, você também consegue. Gente, sério, eu ficava muito nervosa, muito tensa, e eu pensava, eu não vou conseguir, é muito nervoso. E você reprova não é porque você não sabe fazer, é porque o nervosismo toma conta, você deixa o seu medo falar mais alto que a sua capacidade. Então eu te digo, se você está no processo da habilitação ou de uma prova muito importante ou de algo para sua vida e a ansiedade tem tomado conta do seu coração, descanse no Senhor. Deixa o Senhor se encarregar de todos os dias da sua vida. Viva um dia de cada vez. Creia que o Senhor estará em todos eles. Mantenha a calma, a oração, respira, sabe? E fica tendo pensamentos afirmativos. Pense assim, eu vou conseguir, eu posso, o Senhor está comigo, Ele vai fazer eu vencer, eu passar essa prova. Então era isso, gente. Hoje eu quis vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência na autoescola. E eu quero te dizer que você também vai vencer assim como eu venci. Depois você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai comentar: eu venci, eu passei. Se for autoescola ou se for outra coisa que você está passando, muito nervoso, muita ansiedade, é isso que eu tenho para te dizer. Descansa o seu coração no Senhor. Ele vai realizar o desejo do seu coração conforme a vontade dele. Tá bem? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ative o sininho das notificações. E se você sabe que tem alguma pessoa passando por esse processo de habilitação ou por algum processo que você sabe que esse vídeo vai edificar a vida dessa pessoa, compartilhe com esse seu amigo, com esse seu familiar, tá bem? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor!